Olá, estamos aqui novamente para mais uma aula de Programação Neurolinguística Sistêmica Profissional, onde hoje vamos falar sobre as linguísticas de poder, as palavras poderosas, e que fazem a grande diferença na nossa vida, porque o tempo inteiro estamos num diálogo externo ou interno, com alguém, até mesmo com um bichinho de estimação ou conosco dentro da nossa própria mente. E dependendo desses diálogos, teremos palavras malditas ou benditas, piorando ou melhorando a nossa saúde física, mental e emocional. Vamos ver um pouquinho disso? Vou trazer para você um PowerPoint muito interessante que vai explicar de uma forma visual toda essa matéria, onde eu vou explicar para você. Vamos falar sobre reprogramação neurolinguística, usando as palavras assertivas. Vamos começar com o ainda. Você já pensou no poder que ainda tem? Vamos pensar nas frases. Ah, estou falho. Ah, está difícil de entender PNL. Se você fala esses decretos, a mente fecha, porque decretos isolados fecham o processo de conexões sinápticas neuronais. Mas se eu falar, eu estou sem trabalho ainda, mas em breve estarei trabalhando naquilo que gosto, opa, o ainda abriu uma porta. Ou está difícil de entender PNL. Está difícil de entender ainda. Mas ouvindo um pouco mais este vídeo, eu vou entender com mais facilidade. O que o ainda traz? Ele está informando que em algum momento você conseguirá alcançar o que você quer. Decretos fecham, mas decretos com uma linguística assertiva no meio abrem as possibilidades. Vamos ver o próximo. O não. Essa palavrinha que é polêmica, tem gente que gosta, que não gosta dela, que falam que dá certo, que não dá certo. Vamos entender um pouquinho mais da magia do não. Se eu falar para você agora, pense em girafas, o que acontece? Uau! Pensei em girafas. Não pense numa mulher grávida. Pronto, meu cérebro já foi lá e escolheu uma mulher grávida e trouxe. É isso que acontece. Quando eu falo não pense em girafas, o meu cérebro vai ter que buscar a experiência de referência que eu tenho a respeito de girafas, seja porque eu conheço num zoológico, ou porque eu tenha visto numa revista, num livro, num filme. Ele busca lá aquilo que ele chama de girafa, traz e diz: ah, é isso que ela quer deletar. Ou, não pense em mulheres grávidas. Aí eu vou lá, escolho algumas que eu vi ou que eu conheço, trago para o presente e falo: ah, é isso que ela não quer que eu pense, então eu vou deletar. Isso é lógica, isso é matemático, isso é linguagem assertiva e ela realmente acontece dessa forma. Por isso, cuidado, nós estamos gastando tempo com a linguística errada e gastando energia fazendo conexões sinápticas desnecessárias, esquentando o cérebro de tanto pensar da forma errada para depois consertar. Cuidado, então, porque o não é uma negação, apenas fica na mente a ação após o não. E eu vou dar mais um exemplo para você entender um pouquinho mais. Quando eu digo para uma criança, não vai cair, hein? Puf! Perigoso ela cair. Por quê? Quando eu falo não vai cair, hein? Ela processa dentro do cérebro uma lembrança caindo ou ela caindo para entender o teu comando. E isso pode disparar uma fragilidade e ela cair. E ainda a pessoa fala, eu não te falei. Falou que ia cair. Não vai cair, hein?
fez ela pensar em cair. Ou quando a gente fala para um amigo ou para um funcionário, não esquece de me ligar. Eu estou dando um comando neurolinguístico para a pessoa esquecer. Isso é hipnótico. Aqui está a charada, a dica da PNL. Pense o que você quer e diga o que você quer. Fale o que você quer e não o que você não quer. Em vez de falar, não vai cair, fale, preste atenção onde anda. Porque é isso que eu quero, que a pessoa preste atenção para ficar firme. Não é verdade? Ou, em vez de falar, não esquece de me ligar, diga, lembre de me ligar, porque é isso que eu quero, que a pessoa lembre. Então, observe qual é a tua intenção verdadeira e alinha a tua fala, a tua linguística de acordo com a intenção. Porque comando dado vai fazer algum estrago lá fora, se for mal dito. Então, a gente precisa falar de uma forma correta e assertiva para ficar bem dito. Entendeu? A próxima, o mas. Antes de te trazer, eu vou sugerir que você faça a experiência, porque a experiência é que mostra se eu entendi ou não de verdade. Presta atenção no que você vai sentir quando eu disser assim. A noite está bonita, mas está frio lá fora. O que acontece com a noite? Meus alunos nem dá vontade de sair, que está frio. Uma outra frase. Aquela menina é bonita, mas se veste de um jeito esquisito. O que aconteceu com a menina? Ficou esquisita, não é? O que acontece, né? Agora, eu vou dar uma outra sugestão com os mesmos comandos. Preste atenção no que você vai sentir. Tá atento ali na sensação? Então, espera. A noite está fria, mas está bonita. Ou, lá fora está frio, mas a noite está bonita. Qual é a sensação? Ficou melhor e dá vontade de sair, porque ficou a sensação de bonita. Ou, aquela menina se veste de um jeito esquisito, mas é bonita. O pessoal fala, agora ficou legal, agora ficou bem. A menina ficou bonita. Mas a pergunta é, por quê? Se os comandos são os mesmos, eu só inverti a ordem. O que aconteceu aí dentro? Haha, aqui está a charada. O mas. O mas, no meio da frase, vai cancelar tudo que vem antes e ficar somente dentro da mente registrado o que vem depois do mas. Está frio lá fora, mas a noite está bonita. Está frio, cancelou e ficou está bonita. Então aqui a dica preciosa é: coloque as coisas negativas antes e depois as positivas. Como algumas pessoas falam, ai, Vânia, realmente, eu nasci negativo, eu aprendi a ser negativo com a minha família e eu não consigo mudar. Então a gente fala, isso é um decreto, cuidado. Então, eu sou muito negativo desde a infância, mas estou aprendendo a reestruturar meus pensamentos com a PNL. Assim você vai enfraquecendo o que é ruim e ficando o que é bom. Tá entendendo a magia? Tem pessoas que falam assim, tem crianças que reclamam, eu sou burro, tirei 3 em matemática. Aí o educador ou a mãe pode falar, você tirou 3 em matemática, mas se você prestar bastante atenção ou estudar com afinco essa semana, você vai recuperar a matéria e vai tirar uma ótima nota na próxima avaliação. Vocês perceberam? Então, usar o mas de forma correta é fundamental para ter uma energia vital mais proativa.
porque senão as palavras podem detonar o nosso sistema. Nós sabemos pela neurociência que a mente não distingue real do imaginário. Aquilo que você fica pensando é o que está programando o seu sistema. E agora vamos para uma outra palavrinha muito importante, que são as coleguinhas do mas. Então não é só o mas que cancela tudo que vem antes. É o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e o só que também. Então, use com atenção essas palavrinhas mágicas. Se na escola nos ensinassem o português dessa forma, seria muito mais útil, não é? Com certeza. Por isso que eu tenho levado a PNL para a educação, para as escolas, desde as criancinhas. E é maravilhoso. Agora vamos ver essa letrinha. A menor e a mais poderosa. Por quê? Porque simplesmente nós podemos unir as ideias. Está frio lá fora e a noite está bonita. Então o E vai fazer a união e é muito útil em reuniões de trabalho ou até mesmo em casa, nos relacionamentos. E vou te dar um exemplo simples. Se a pessoa fala assim, eu gostaria muito de ir em tal lugar, né? Ela fala isso para o companheiro em casa ou para a companheira. Eu quero muito ir hoje lá em tal lugar. E o outro que não sabe conscientemente diz assim, mas eu estou pensando em ir em outro lugar. Pronto, conflito. Porque imediatamente a mente dessa primeira vai falar, ele não vai comigo naquele lugar que eu sugeri. Ele está querendo ir só naquele lugar que ele está falando. E aí começa já a discussão. E as pessoas não sabem por quê. Elas simplesmente sentem uma coisa estranha. Ou uma pessoa fala assim, puxa, eu fiz um projeto fantástico que eu vou expor para vocês. Daí expõe o projeto, aí vem a outra pessoa e fala assim, legal, mas eu tenho um projeto também que eu preparei para vocês. Pronto. Essa outra já vai ficar em conflito, falando ele não gostou do meu projeto, eu vou ter que provar para ele que meu projeto é bom, e ele nem vai ouvir o que você vai estar falando. Porque a mente vai ficar em conflito, achando que um é melhor do que o outro, porque o mas cancela. Mas o E vai unir as ideias e unir os pontos de vista. Em casa, nós podemos usar. Então, uma pessoa fala, eu gostaria de ir em tal lugar. Você pode falar, e eu estava pensando em ir nesse lugar. Quem sabe, vamos nos organizar para ir nos dois. Unidade. Esse projeto é bem legal e eu tenho o meu também para expor. Unidade. É ali que nós fazemos o processo de cooperar e não separar. Não competição e sim união. Por isso o E é fantástico nos bate-papos conciliadores. Eu tive um aluno que é juiz e ele fez a formação de programação neurolinguística comigo há alguns anos e ele falou, Vânia, até eu fazer a PNL com você, eu tinha somente 40% de conciliações. Depois que eu fiz a PNL e usando todas as técnicas, os exercícios de alinhamento, as línguas, os alinhamentos de níveis neurológicos, várias ferramentas que a gente traz na PNL Pro, ele falou assim, em 3 meses de aula, de 40% eu passei para 80% de conciliação. Tanto que ele deu um depoimento que está no meu livro, nesse último livro que eu escrevi, que é a Arte da Comunicação e Expressão através da Programação Neurolinguística. O nome desse juiz, ele deu depoimento e deu autorização, é Tiago Gagliano Neto. E ele faz um sucesso com a PNL, me mandou muitos clientes, muitos advogados e entre pessoas da família também. É maravilhoso usar a linguística certa. Eu quero agradecer muito essas pessoas que passam pelos meus treinamentos e que trazem esses depoimentos do sucesso que elas alcançam, tanto para a vida pessoal ficar melhor, quanto das outras pessoas também.
Então vamos unir as ideias. E qual é a tua tarefa nesse momento? A arte da ressignificação. Você vai escrever seus pensamentos limitantes, que às vezes são viróticos, porque pode detonar o teu sistema, como um vírus no computador, né? Que a gente precisa passar o antivírus. Então, a linguística assertiva é o antivírus. Então, você vai escolher esses pensamentos viróticos que às vezes você fica ali remoendo e que não leva a lugar nenhum e que está te segurando, te travando. Põe ele no papel ou ali no teu celular, no computador. E aí você vai ressignificar usando as linguísticas assertivas para reorganizá-las de acordo com o que é melhor para você neste momento. Ou usando um mas ali, ou um e, ou um ainda, né? Ou falando o que você quer em vez do que você não quer. Essas são algumas linguísticas, porque a PNL tem várias outras linguísticas poderosas. Trouxe apenas algumas agora para poder você aprender e digerir e já colocar isso em prática. Ao usar a linguística de forma certa, muitas vezes enfraquecemos o poder de alguns pensamentos viróticos e podemos fortalecer aquilo que é mais adequado para nós. Por isso, eu sugiro você experimentar já. Aquele que não é capaz de governar a si mesmo não será capaz de governar os outros. Porque às vezes a gente quer mandar nos outros, quer controlar tudo, mas da forma errada. Ou às vezes a gente nem está sabendo se administrar, se coordenar. Então, por isso que eu peço que os primeiros momentos da PNL você use para você melhorar internamente, porque é mágico. Quando eu melhoro aqui dentro, o mundo lá fora também se transforma para melhor. Esse é o depoimento não só meu da minha experiência na PNL, mas de todos os meus alunos ao longo desses mais de 25 anos dando aula e atendendo em consultório. Que eu seja a transformação que eu desejo ver no mundo. Mahatma Gandhi. Aqui estão algumas obras minhas, eu tenho mais livros escritos, eu quis trazer um pouquinho para você saber que se você quiser adquirir para ler, para usar em alguma dinâmica de grupo, usar em consultório ou nas empresas, ou só para você mesmo, você pode pedir no educacionaldebemcomavida@gmail.com, que a gente manda para você pelo correio, ou você vem aqui no Instituto de Bem com a Vida, em Curitiba, e pode adquiri-lo diretamente conosco. Muito obrigada por sua companhia. Esse é o trabalho da Programação Neurolinguística Profissional, que tem feito a transformação de muitas pessoas no mundo inteiro. E nós aqui no Instituto de Bem com a Vida temos essa pegada da PNL sistêmica para a qualidade de vida, para a melhoria dos relacionamentos, dando muitas dicas do que é bom também para o seu bem viver. Te aguardo no próximo vídeo com todos nós para fazermos mais descobertas maravilhosas. Gratidão por sua companhia.